antes da gente ir para esse assunto que dominará o vídeo de hoje, que é essa bomba e os detalhes do inquérito secreto da Polícia Federal, eu quero lembrar, principalmente para você, meu amigo gaúcho, que para deputada federal no Rio Grande do Sul é Paula Marisa, 2238, e agora vamos à capa da Veja. Aqui, bastidores do poder. Veja teve acesso ao inquérito que investiga um esquema de tráfico de influência no Ministério da Saúde. Segundo a Polícia Federal, o filho do presidente Lula é parte dessa engrenagem. Quem está dizendo isso não sou eu, é a revista Olha e a Polícia Federal. E essa daqui é a matéria, ó. Caso Lulinha, os detalhes do inquérito sigiloso da PF que investiga tráfico de influência no governo. A apuração da Polícia Federal a que a Veja teve acesso aponta o filho do presidente como parte de uma engrenagem do esquema no Ministério da Saúde. A matéria é bem extensa, traz detalhes do inquérito, traz os diálogos aqui, mas como professora, eu gosto de fazer coisa bem didática, então eu peguei os melhores detalhes e vou trazer aqui para vocês. O primeiro é este print maravilhoso, onde a amiga do Lulinha menciona diretamente Lula. E é bom que ele venha a público explicar o que está acontecendo, mas o que é isso? Mas o que é isso aqui? Roberta Luxinger, sabe, fui uma das poucas pessoas que o Lula chamou e perguntou, escolhe onde você quer ficar. E ela segue dizendo, eu disse onde eu tô, na minha sociedade com o Fábio e o Fernando. Apenas uma pausa aqui. Fábio é o Lulinha e o Fernando é o Fernando Bittar. Guardem este nome, voltaremos a ele daqui a pouco. Pronto. Tô em cargo nenhum e ando onde eu quero. Aí o Gustavo Gaspar, que também é um personagem interessante no vídeo de hoje, ele fala aqui, ó, perguntando se o Fernando vem. E aí ela diz, Fefe, o Lulinha, aliás, o Fefe, que é o Fernando Bittar, Fábio, que é o Lulinha, e eu somos uma coisa só. Se um fala vai, todos vão. A gente é irmão mesmo, sabe? Então, uma coisa só. O Lulinha e a Roberta são uma coisa só. Quem tá dizendo é ela aqui. Se for mentira, eles têm que vir a público e dizer, ela está mentindo. Roberta está mentindo. Queremos saber. O povo quer saber que treta é essa. E aí depois ela ainda diz, Fábio não faz nada. Ele só entra em campo quando precisa. Sim, né? O filho do presidente precisa ter uma atuação mais discreta até para não dar problema. O outro print interessante, que é o detalhe que me chamou a atenção, não vi muita gente, não vi ninguém, na verdade, explanando esse detalhe, mas eu fui pesquisar e achei um material interessantíssimo, é esse aqui, ó. O Gustavo Gaspar diz, olha só, no Brasil estão falando muito em dengue. E ela responde, ele vai comprar, está na fase técnica, não tem muito o que fazer. O que tinha e precisa fazer, eu tenho feito. Algo relacionado a dengue. Roberta Luxinger, lobista, amiga do Lulinha, estava fazendo. E aí eu falei, mas o que será? O que será isso? O resto aqui ela fala sobre a viagem do Fábio, que ia embora do Brasil em março, e ela precisa ir, aliás, em junho, e já em março ela precisa ir para ver a escola e tudo mais, que no fim ele está hoje na Espanha. Mas esse detalhe aqui da dengue, eu fiquei pensando, mas que raio é? O que ele estava acontecendo nessa época? Lembrando aqui que o diálogo aconteceu em 27 de janeiro de 2025. Bom, nessa época, em fase técnica, nós tínhamos, são dois caminhos, né? O primeiro, a compra das picadinhas. A Anvisa publicou aqui, ó, em fevereiro, alguns dias após esse diálogo, a análise da picadinha contra a dengue. Eles estavam solicitando esclarecimentos técnicos. Então, ela estava nessa fase técnica. Só que aqui, na compra desse imunizante, houve alguns problemas. A revista Oeste traz a matéria, ó. Picadinha do Butantan entrou no SUS sem seguir a lei. O imunizante foi incorporado ao sistema público com base em análise feita para produto concorrente. O Ministério nega a irregularidade. Então, o que aconteceu? Foi feito um estudo em cima da picadinha chinesa, e aí eles aproveitaram para inserir a picadinha do Butantan às pressas
no SUS e usaram esse estudo da chinesa e deu a confusão que deu, né, pessoal? Deu a confusão que deu. O SUS suspendeu o uso dessa picadinha após as reações adversas. Aí foram 42 episódios, incluindo até 2 óbitos. Então foi uma coisa séria que foi feita às pressas e que foi nessa época do diálogo. Agora, a segunda suspeita é com relação a isso daqui, ó. Essa nota técnica que saiu aqui em 17 de janeiro, portanto, 10 dias antes do diálogo, a Anvisa recomendando o uso de teste rápido para dengue deste laboratório aqui, ao teste. Laboratório chinês também, mundo muito pequeno, né? Volta e meia a China acontece um negócio nesse governo. E aqui eu achei uma ligação que pode ser o contexto desse diálogo. E é nessa matéria aqui, ó. Careca do INSS, amigo da Roberta, que é amiga do Lulinha também, negociou a venda de testes e remédios ao Ministério da Saúde. O Antônio Carlos Antunes, alvo da operação sem desconto, reuniu-se com o secretário executivo da pasta e preparou documentos para direcionar a compra sem licitação. Isso daqui, ó, essa matéria do dia 20 de janeiro. E aí, meus amigos, olha que coincidência. A equipe do lobista preparou um TR, que é um termo lá, para a compra dos testes de dengue sem licitação. O documento foi editado por Vitória Cernege, diretora jurídica da empresa e sobrinha do careca do INSS, direcionando a compra para os testes da fabricante chinesa ao teste, com entrega prevista entre março e abril de 2025. Então, vamos lá. Né? Olha que coincidência, a mesma marca da nota da Anvisa, e a entrega deveria ser entre março e abril. Voltemos ao diálogo, janeiro, e ele disse assim: acho que demora ainda uns 3 meses, fevereiro, março, abril, mais ou menos, né? Fecha. Acredito que possa haver uma ligação. Outra coisa interessantíssima é este rapaz aqui, o seu Gustavo Gaspar. E aí, meus amigos, pesquisando, pesquisa vai, pesquisa vem, eu cheguei nessa parte aqui, que é notas taquigráficas da CPMI do roubo dos aposentados. E é por isso que eu amo. As notas taquigráficas são uma transcrição de tudo que é dito na sessão. E aqui nós temos o nosso querido Alfredo Gaspar, hoje candidato a vice-presidente, que à época era o relator da CPI do roubo dos aposentados, falando justamente sobre o Gustavo Gaspar. Olha só o que o Alfredo Gaspar diz. Senhor presidente, é de revoltar a blindagem, mas deixe-me dizer uma coisa ao povo brasileiro. O STF não é o principal blindador desta comissão. Esta comissão, por seus pares, blindou de vir aqui Gustavo Gaspar. Seu Gustavo Gaspar está em todas. Está no diálogo com a Roberta, está perguntando sobre dengue, negócio, teste de dengue, roubo dos aposentados, careca do INSS negociando teste de dengue, no negócio do roubo dos aposentados. É tudo uma coisa só. Me parece um monstro que atuou tanto no INSS quanto no Ministério da Saúde. Os personagens são os mesmos e, na minha opinião, o que eu acho é que o próprio PT e o próprio governo estavam blindando Gustavo Gaspar, que é quem conversou com a amiga do Lulinha, inclusive sobre o próprio Lula ter chamado ela para dar um cargo no governo. Vocês estão vendo como todas as coisas se encaixam? Aí a gente vê aqui a Malu Gaspar trazer essa matéria saborosa que diz o seguinte: casa usada por Lulinha foi alugada por dentista que disse a Lava Jato morar no sítio de Atibaia. De novo, os mesmos personagens. De acordo com a imobiliária, a lobista Roberta Luxinger negociou o aluguel, mas passou o contrato para amigo do filho do Lula. O amigo. Quem que é esse amigo? Então tá aqui, ó, o contrato de aluguel da mansão em Brasília, que a
Luxinger alugou, o Lulinha fazia as reuniões, foi fechado em nome de outra pessoa e teve exigência de contrato de confidencialidade. Olha que loucura. De acordo com informações da imobiliária que alugou a casa, a documentação foi assinada por Rafael Nicolau Arbex. O dentista foi testemunha de quem? Fernando Bittar, o Fefe. Fefe, Fábio e eu somos uma coisa só. O Fefe também estava no negócio do caso do sítio de Atibaia, no processo da Operação Lava Jato relacionada ao sítio de Atibaia, no qual o Lula foi condenado e depois a gente acompanhou aí como ele foi descondenado. A matéria da Veja ainda traz aqui, os outros portais vão repercutindo, sobre malas de dinheiro, o clássico das malas de dinheiro, infelizmente de volta ao noticiário. Lobista amiga de Lulinha mandava motorista entregar dinheiro em malas. Segundo investigação, grupo com Roberta Luxinger, Lulinha e Fernando Bittar intermediava interesses privados junto a órgãos públicos. Então, as informações são do inquérito que foram publicadas pela Veja e a investigação identificou um grupo formado pelos três, que a gente acabou de ver aqui ela mesmo falando. Segundo os investigadores, os três atuavam para intermediar interesses privados junto a órgãos públicos federais. Nas mensagens recuperadas pela Polícia Federal, Roberta aparece dando instruções para que seu motorista fizesse entregas de dinheiro vivo em malas. A PF também encontrou diálogos sobre movimentação financeira do grupo. Em uma das conversas, o próprio Lulinha pergunta para Roberta se eles tinham dinheiro para bancar uma viagem à África e afirma: "Você que cuida das minhas finanças". Então, Roberta Luxinger, a história do filho do rapaz, e agora a gente tem aqui uma mensagem do Lulinha, dos dedos do Lulinha, dizendo que era a Roberta que cuidava das finanças dele. Tá cada vez pior a história, né? Mas calma que nós ainda temos mais. Aí aqui, só para lembrar, né? O dono do sítio de Atibaia, que é o Fernando Bittar, o Fefe, Roberto e Lulinha são uma coisa só. Fernando Bittar era o dono, entre aspas, do sítio de Atibaia e ele foi convidado pro coquetel de posse do Lula. Olha que coisa linda, né? Que mundo pequeno. Ainda temos mais essa aqui, ó. A lobista cobrou Lulinha para se mexer por negócio de 1 bilhão. Roberta Luxinger disse ao filho do presidente que o careca do INSS pressionava por contrato de canabidiol com o governo. Olha o valor estratosférico, 1 bilhão. Isso aqui seria, o contrato não foi fechado, mas seria dinheiro dos nossos impostos. E ela queria pelo menos uns 100 milhões para ela. Modesta moça. E aí a gente volta um pouquinho para ver o estrago que toda essa história está fazendo na campanha do Sapo Cachaceiro. Voltemos aqui ao dia 19, quando ocorreu a reunião entre Lula e o advogado do Lulinha. Será que ele está preocupado? Lula se reúne com o advogado de Lulinha no Palácio da Alvorada. O encontro de Lula e o responsável pela defesa de Lulinha ocorre em meio a revelações de que a Polícia Federal investiga se o filho do petista cometeu crimes de tráfico de influência e corrupção. E nessa reunião, ele foi avisado, tá aqui a coluna do Igor Gadelha, pelo advogado sobre um pedido da PGR em caso do Lulinha. Em reunião da Alvorada, o advogado avisou Lula sobre o pedido da PGR ao STF para que o inquérito contra Lulinha desça para a primeira instância. No outro dia, qual é a notícia que estampa os portais? PGR pede a Mendonça que tire o caso de Lulinha do STF. Pelo amor de Deus, tirem esse caso da mão do Mendonça. A gente não queria o Mendonça investigando isso. Foi a primeira vez que o sorteio funcionou lá, caiu justo na mão do Mendonça. Muita sacanagem. A gente tá tendo problemas na campanha. Faça alguma coisa, Gonê. Ele fez. Tá pedindo que desça pra primeira instância. Ai, porque não tem foro privilegiado. Agora isso virou um problema, né? Caso do 8 de janeiro, inquérito das fake news. Não tinha problema nenhum. Agora, como é o filho do presidente, agora virou um problema. Mas a Raquel Landim traz a informação de que o Mendonça vai manter os inquéritos sobre Lulinha no STF. A PGR entrou com o pedido, né? E aí a campanha do Lula tá tentando fazer o quê? Tentando desvincular o filho do pai
Eu sei que é ridículo, mas é isso que eles estão tentando fazer. Mostrar assim que o Lula, oh meu Deus, meu filho envolvido. Não, não pode ser. Mas assim, investiguem e ele tem que vir dar explicações. Tá aqui o Valdo Cruz, ó. Lula quer investigação sobre o quê? O Lulinha? Não, sobre os vazamentos. Ele não quer investigação sobre o Lulinha, quer sobre os vazamentos do caso envolvendo o filho, mas também defende depoimento rápido à PF, porque na cabeça dele o Lulinha vem, dá um depoimento e acaba isso, e aí ele pode focar na campanha, todo mundo vai esquecer. Só tem um pequeno detalhe, 2 na verdade aqui para fechar o vídeo. Cláudio Humberto traz a informação de que Lulinha só se apresentaria à justiça com garantias de não ser preso. Tá aqui, ó. Enquanto Lula diz ter orientado o filho Lulinha a se apresentar à justiça para responder sobre os rolos dos quais é acusado no Supremo, a coluna apurou que, alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal, ele não cogita retornar ao Brasil tão cedo por medo de ser preso. Por que será que ele tem medo, né? Eventual apresentação de Lulinha à justiça só ocorreria sob garantia de que ele não será preso e poderá pegar o primeiro avião de volta para Madrid, blindado de PF batendo a porta às 6 da matina. Ele não quer receber o Uber Black da Polícia Federal. E para fechar, vamos relembrar dessa daqui, como é que tá o estado de espírito de Roberta Luxinger. Essa matéria aqui que a gente comentou também de março deste ano. Desesperada, a amiga de Lulinha mandou recado ameaçador a emissários de Lula. Contato com o presidente novo, é o que está dizendo aqui a revista Veja, ó. Roberta Luxinger é apontada como o elo entre Lulinha e o empresário, que é o careca do INSS. E qual foi o recado? Roberta, segundo esse emissário, não aceita ser abandonada. Ou seja, se a Roberta cair, ela vai cair atirando. E a minha torcida é a seguinte: vá, Roberta, e dê o golpe. Não aceite que coloquem tudo nas suas costas. A amizade, todo mundo abraçadinho. Conta pra gente todos os detalhes que a gente tá louco pra saber. Mas essa é só a minha opinião. Quero ouvir a tua agora aqui nos comentários. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.